Oi, pessoal. Meu nome é Daniel Sadoc e agora eu vou estar apresentando para vocês um trabalho que foi recentemente apresentado numa conferência internacional sobre modelagem de sistemas, modelagem matemática de sistemas, e o trabalho é intitulado Caches e Timelines Operam sobre esse regime chamado Heavy Traffic. A gente vai comentar um pouco mais sobre o que é esse regime Heavy Traffic, vai falar o que são caches e timelines, né? Esse trabalho é em colaboração com o Eduardo Hargreaves, que foi aluno de doutorado do programa de pós-graduação em informática da FRJ, e um colega nosso, Mark Schifrin, da Universidade de Ben Gurion, em Israel. Então, o trabalho é motivado por redes sociais, né, onde usuários compartilham conteúdos. E nessas redes sociais, tipo o Facebook, as timelines são a solução padrão para se compartilhar conteúdo, certo? Então, no Facebook, por exemplo, a gente tem mais de 8 bilhões de visualizações por dia e, por exemplo, mais de 95 milhões de fotos enviadas por dia. No Instagram, a gente tem 4,2 bilhões de likes, curtidas por dia, e muitas fotos enviadas também por dia, né? Então, a gente não tem dúvida de que a quantidade de informação compartilhada nessas redes sociais é gigantesca. E a gente precisa de filtros para lidar com esse fluxo gigantesco de informação, né? Então, a computação e as ciências sociais, elas trabalham em conjunto para prover aos usuários uma experiência, né, de navegação nesses sistemas que seja a melhor possível, tentando bolar filtros que sejam o melhor possível. Mas o problema é que muita gente não sabe que, na verdade, está exposta a esses filtros, né? Então, aqui temos um resumo da nossa apresentação. A gente vai falar sobre esses filtros, sobre essas timelines nas redes sociais, e depois vai falar sobre modelos para tentar entender como funcionam essas timelines e algumas propriedades desses sistemas sob a ótica de desses modelos chamados Heavy Traffic, que são modelos estudados no contexto de modelagem matemática de sistemas. Então, como a gente já comentou, essas timelines elas são filtros. Então, o Facebook ele pode ser encarado como sendo um produto de personalização de conteúdo, em que os usuários chegam no sistema e recebem uma parte daquilo que as fontes publicam. Então, o Facebook ele é um sistema de recomendação de conteúdo e, ao mesmo tempo, também pode ser encarado como uma cache. Uma cache é um receptáculo, né, de conteúdos, de postagens, que guarda as postagens mais relevantes para os usuários, né? Então, essas caches, elas são alimentadas pelas fontes, né, que são os editores das informações, que publicam as informações, e os usuários, eles então acessam algumas dessas informações publicadas por meio das timelines deles, né? E, bom, a gente tem aqui, então, uma comparação entre as timelines, ou essas caches orientadas a publishers, ou orientadas àqueles que publicam, e caches tradicionais. Então, por exemplo, depois que um post ele é criado, né, depois que uma fonte cria um post, ela pode ou não, essa postagem pode ou não aparecer na timeline do usuário, né? Enquanto que em caches tradicionais, em geral, o que acontece é que depois que um conteúdo é requisitado por um usuário, né, esse conteúdo pode ou não ser armazenado na cache do usuário. Então, o que ocorre é que as requisições nessas redes sociais, em geral, são muito amplas, né? Os usuários eles chegam no sistema sem dizer explicitamente o que eles querem. Eles pedem para o sistema, eu acho, novidades, né? Enquanto que em outros sistemas do tipo Netflix, por exemplo, o usuário pede, muitas vezes, um filme específico. Eu quero ver, por exemplo, Star Wars número tal, né? Então, essa é uma diferença entre
os sistemas de recomendação do Netflix, por exemplo, sistemas de recomendação mais padrões, e o sistema de recomendação que o Facebook oferece para os usuários, que é um sistema de recomendação implícito na ferramenta, né? E uma diferença importante também é que essas timelines, para todos os fins práticos, podem ser encaradas como sendo caches infinitas, elas têm um tamanho infinito, a gente vai rolando a tela e vai recebendo mais e mais e mais posts, né, e isso nunca acaba. Enquanto que as caches padrões, elas têm um tamanho infinito, né? A gente armazena uma certa quantidade de conteúdos na cache, quando termina, a gente precisa atualizar essa cache, ok? Bom, então, dito isso, né, a gente está pronto agora para falar sobre os custos associados a manter certos conteúdos na timeline ou não, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no contexto do Covid, né? Então, se a gente tiver uma informação relevante e nova, por exemplo, uma atualização sobre o número de casos, né? Então, essa informação, ela pode ter um custo alto para ser mantido na timeline, né? A gente pode querer ver rapidamente essa informação, mas ela precisa depois ser descartada, porque a gente não quer ficar no dia seguinte vendo informação do dia anterior sobre o número de casos, né? Por outro lado, estratégias contra a Covid, por exemplo, tem um custo de manutenção baixo, porque aquilo aí é uma informação que pode ser útil por um longo período de tempo, né? E informação desnecessária, informação ou fake news, né? Ela tem um custo de manutenção, né? De manter aquela informação na cache muito alto, ou na timeline muito alto, e além disso, um custo de rejeição baixo, ou seja, rejeitar aquela informação não seria um problema, pelo contrário, a gente gostaria de rejeitar aquela informação, né? Então, assumindo que a gente vai aqui assumir que esses custos de manutenção de conteúdos na timeline de rejeição são dados. A gente vai fazer perguntas do tipo, uma vez que esses custos estão estabelecidos, como é que essas timelines podem ou devem ser preenchidas, né? A gente vai formular aqui o problema, né, de manutenção das timelines como sendo um problema de minimização de custo, no contexto desse regime que a gente chama de heavy traffic. Vamos falar um pouco mais sobre o que é isso. O que é esse tal de heavy traffic, né? Então, aqui a gente tem algumas propriedades dessas timelines ou caches que são as seguintes. Essas timelines, elas são mecanismos de espaço compartilhado, né? Porque o espaço na nossa tela, né, é o espaço em que a gente está ali atento sobre aquele conteúdo, mas ele é um espaço limitado, nossa atenção também é limitada. Então, várias fontes, vários editores, vários publishers compartilham aquele espaço, né, e batalham por ter a nossa atenção, né? Cada conteúdo ocupa um pedacinho da timeline, um slot, e uma vez que essa timeline esteja cheia, o que acontece ela nunca mais fica vazia, né? Ou seja, uma vez que a gente a gente nunca mais vai deixar de ter post na nossa timeline, vai estar sempre cheia. E isso é uma propriedade muito interessante das timelines, né? Porque, bom, a história desse artigo surgiu exatamente como a gente mostra aqui. O Eduardo, que é um dos coautores, tentou, poxa, mas como eu posso modelar essas cache timelines, né? E aí, eu me perguntei qual seria um bom modelo, e a gente, esse colega, o Mark Fiffin, falou, poxa, talvez esses modelos de heavy traffic sejam adequados. O que são esses modelos de heavy traffic, afinal, né? São modelos que capturam exatamente essas propriedades de ter espaço compartilhado e espaço, e o sistema está quase sempre cheio, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, vou pular aqui esses slides por enquanto, vamos passar direto para esse, em que se diz aqui, olha, na Wikipedia a gente procura por Heavy Traffic Approximation, a gente encontra o quê? Que essa aproximação de tráfego pesado, Heavy Traffic, ela ocorre quando a utilização de um sistema se aproxima de 1. O que significa a utilização do sistema se aproximar de 1? Significa que o sistema está quase sempre utilizado. Isso é bom ou ruim? Para a maioria dos sistemas reais, isso é uma propriedade indesejada, né? Um banco, por exemplo. Se estiver quase sempre cheio, ninguém vai querer entrar no banco, né? E outros exemplos incluem, por exemplo,
sistemas de computador do tipo uma rede de computadores, né? Se a rede estiver sempre cheia, sempre congestionada, ninguém vai querer usar essa rede, né? E a maioria dos sistemas reais são assim, ninguém quer trabalhar em um sistema que seja heavy traffic, né? Então, por que as pessoas estudam o sistema heavy traffic? Porque às vezes é mais fácil estudar o sistema nesse regime do que em outros regimes. Mas a questão é que as nossas timelines, por outro lado, e as caches, o que a gente percebe é que elas, por natureza, têm essa propriedade de que elas estão sempre ocupadas, né? Então, essa propriedade que é indesejada em outros sistemas, na verdade, no contexto de redes sociais e de timelines, ela é uma propriedade que é uma propriedade desejada para esse sistema. A gente quer que sempre que o usuário chegue no sistema, ele tenha conteúdos para consumir, né? Então, a gente pode agora voltar para esses slides aqui anteriores, em que a gente descreve outros modelos em que essa propriedade heavy traffic surgiu naturalmente, né? Então, por exemplo, no contexto de maximização de utilidade em caches, né? Então, uma cache ela está associada a ela essa probabilidade de hit, que a gente vai chamar de HI, a probabilidade de eu pedir um conteúdo e estar disponível na cache, né? Um número N de conteúdos e a cada conteúdo uma taxa de aquisição que é lambda I. E a utilidade de um desses hits e o tamanho da cache. E aí uma das formulações para esse problema matemática é como controlar essa ocupação dessa cache de maneira a maximizar a soma das utilidades, sendo que existe essa restrição aqui que diz o quê? Que a cache esteja sempre ocupada. E faz sentido, a cache, a gente não quer que a cache esteja vazia, né? A gente quer que ela esteja sempre ocupada. A mesma coisa se aplica aqui para a timeline, né? Uma timeline do Facebook, a gente quer que esteja sempre, se eu estou interessado nos 10 primeiros conteúdos, a gente quer que tenha sempre os 10 conteúdos ali para eu consumir, depois que eu consumir um deles que apareça mais um ou outro, e assim por diante, né? Então a gente tem essa restrição daqui, e de novo, a gente tem essas restrições nesses sistemas de cache e de timelines, e por outro lado, em sistemas do tipo rede de computadores, e bancos, e farmácias, e academias, a gente quer o contrário, a gente quer que esses sistemas não estejam sempre ocupados, porque se eles estiverem sempre ocupados, a gente vai ficar desmotivado a usar esse sistema, né? Então essa é uma diferença fundamental entre caches, timelines, né, por um lado, e outros sistemas computacionais por outro. Então aqui a gente tem algumas propriedades das caches e timelines, que elas estão sempre cheias, e a gente precisa rejeitar uma quantidade significativa dos conteúdos, né? A gente está o tempo todo filtrando o conteúdo. Quando a gente acessa o Facebook, a gente vê uma pequena fração dos conteúdos que são gerados, e existem custos para manter esses conteúdos nas timelines. E essas são exatamente as propriedades que esses modelos de heavy traffic possuem. O heavy traffic, essa propriedade de heavy traffic, ela é útil para modelar então, sempre cheios, que podem envolver muita rejeição, né, de usuários, ou de posts, no nosso caso, e que podem levar em conta esses custos de manutenção dos conteúdos. Então, aqui a gente tem formulações matemáticas para esses problemas de cache, timers e de heavy traffic, onde essa restrição chave que diz que a soma das ocupações é igual ao tamanho da cache, ou que a soma do número de posts é igual ao tamanho da timeline, ou, no nosso caso, que a soma das utilizações seja igual a 1. E aí, a gente tem aqui uma pausa para reflexão, né, no que se refere à utilidade desses modelos de heavy traffic. Porque que a gente saiba, esses modelos sempre foram usados em toda a literatura para aproximar sistemas quando não se conseguia entender direito o funcionamento desses sistemas se não fosse sob essa aproximação, né? Então, a gente gostaria de colocar esse ponto aqui, que muitas vezes os modelos eles são criados, né, com um propósito, mas a gente acaba depois percebendo que eles podem ter um propósito muito mais adequado em um contexto novo e diferente, que é o contexto agora das redes sociais, né? Então, aqui a gente tem uma breve literatura sobre esses modelos de heavy traffic. Eles foram criados no contexto de teoria de filas,
para sistemas com prioridades e para analisar também sistemas de vídeo. E nesse trabalho a gente está analisando o uso desses heavy traffic para modelar essas timelines em redes sociais e caches. Então aqui a gente tem uma descrição de um sistema, né, de um sistema desse tipo de timeline, e que a gente tem aqui o post 0, que é o post que está no topo da timeline, depois o post 1, o 2 e o 3, e esses posts podem ter cores associadas à fonte que gerou esses posts, né? Então a gente tem fontes que geram os posts, cada fonte pode ter a sua categoria, né? E a gente tem então aqui esse sistema que é a nossa timeline, e como em qualquer exercício de modelagem, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um modelo para esse sistema. Então, o nosso modelo, nesse caso, vai ser esse modelo que se chama um modelo GG1 Processor Sharing, né? Que é um modelo em que a gente tem um processador que vai consumindo esses posts, né? Essas postagens, e essas filas, então, vão se esvaziando ao longo do tempo e vão sendo alimentadas com novos conteúdos e assim por diante. Então, uma vez feito esse mapeamento entre o sistema real e o modelo, a gente pode agora estudar esse modelo e ver propriedades do sistema a partir desse modelo, que é um modelo bem compreendido, um modelo clássico na literatura. Ok? Então, a gente formula esse problema de minimização do custo, né? A gente quer fazer o quê? A gente quer determinar como controlar essa timeline, como remover conteúdos e inserir novos conteúdos de maneira que o custo, né, seja o mínimo possível, o custo de manutenção desses conteúdos na timeline seja o menor possível. Então aqui a gente tem a formulação matemática do problema, né? A gente tem aqui essas 3 variáveis, que são o número de chegadas de cada tipo de conteúdo, o número de posts de cada tipo de conteúdo em um certo instante, e o número de posts que foram rejeitados de cada tipo de conteúdo. E aqui nós temos o estado do sistema, aqui temos a maneira como o sistema vai escalar, ou como ele vai crescer em função do tamanho da timeline. E aqui a gente tem essa condição de que a timeline vai estar sempre cheia, e aqui a gente tem essa restrição extra de que o número de posts em um determinado instante de tempo seja sempre menor do que o valor B, que é o número de posts para os quais a gente está interessado. Então, a gente formula esse problema como sendo um problema de controle ótimo, ok? E, a partir dessa formulação, a gente descobre uma propriedade muito interessante desse sistema, que é o quê? Né? Essa propriedade de que existe uma política ótima, né, na qual, no máximo, 2 conteúdos vão estar ocupando essa timeline, que é uma propriedade bem surpreendente, né? 2 tipos de conteúdo vão estar ocupando o espaço dessa timeline. Então, esse é um tema que é muito em voga hoje em dia, né? Que é essa falta de diversidade nas timelines. Em geral, nós muitas vezes só acessamos conteúdo que é do nosso interesse, né? E a gente acaba não sendo exposto a outros tipos de conteúdo. E aí o que esse modelo matemático permite é que a gente derive esse tipo de propriedade naturalmente a partir de um problema de otimização, né? Então a gente define esse problema, que é um problema de controle browniano. A gente acha a solução desse problema de controle browniano, verifica que a solução, existe uma solução em que no máximo 2 conteúdos, 2 tipos de conteúdos, né, vão estar ocupando aquela timeline, e depois a gente pode desenvolver um mecanismo ótimo de ocupação da timeline que satisfaça essa propriedade, ok? Então, aqui a gente tem essa formulação original do problema que a gente tinha mostrado, e aqui a gente tem uma formulação como um problema de programação linear. Então, o que é tão interessante aqui também é que esse problema, que em princípio é um problema complexo, a gente acaba mapeando no problema de programação linear, para o qual a gente sabe que, num problema de programação linear, se a gente tem 2 restrições, né, a gente sabe que existe uma solução viável que tenha, no máximo, 2 variáveis positivas e o resto tudo igual a 0. Né?
Então, essa é uma propriedade que a gente estuda no curso de programação linear, e que aqui a gente fez, então, um mapeamento dessa propriedade do problema de programação linear, da solução, né, do problema de programação linear, para uma propriedade das timelines, né, do Facebook. E é tão interessante, né, que uma questão tão clássica possa se refletir em um problema tão moderno, né. Então, aqui tem algumas observações adicionais sobre essa falta de diversidade e algumas implicações, né. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente conseguiu rodando 6 bots, né? Então, a gente simulou 6 usuários do Facebook, a gente criou 6 contas virtuais, e durante as eleições italianas, que a gente repetiu também para as eleições brasileiras, mas aqui a gente colocou os resultados das italianas, o que a gente fez? A gente botou um robô seguindo fontes do tipo centro-esquerda, um outro de extrema-direita e assim por diante. E o que a gente verificou aqui? Que, por exemplo, o robô de centro-esquerda, ele praticamente foi só exposto a movimento 5 estrelas e aos conteúdos do tipo centro-esquerda. Ele teve muito pouca exposição a outras fontes, né? E o mesmo se aplica, por exemplo, ao bot que seguiu fontes de direita, e o bot não decidido, né? O undecided, né? Que é um bot neutro, que só seguiu fonte, mas não deu like em nada. Ainda assim, esse bot neutro, a gente vê que ele foi muito exposto a 2 categorias de conteúdo, mas não tanto a essa terceira. O que mostra que essa falta de diversidade, né, que muita gente acredita aos chamadas bolhas da internet, né, ou esses echo chambers, na verdade pode ser fruto de uma propriedade mais fundamental desses sistemas de otimização de timelines. E aí aqui a gente entra nessa seara, né, também de um tema muito quente hoje em dia, que é a fairness, accountability e transparency, né, que é a justiça, a accountabilidade e transparência dessas redes sociais, né. Então, por exemplo, a gente colocou aqui de forma ilustrativa, se colocássemos, por exemplo, o dono de uma rede social, né, na justiça. Será que ele é ou não responsável pelo que os usuários estão enxergando, ou pela falta de diversidade? Por um lado, claro que ele tem responsabilidade sobre os algoritmos que estão rodando, mas, por outro lado, ele pode simplesmente dizer que estava buscando o ótimo, né, em termos de uma certa função de utilidade, e que, dentro desse contexto, dentro dessa formulação matemática, ocorreu que esse ótimo ele não tem diversidade, né? Então, essa falta de diversidade pode ser fruto, né, da solução de um problema de programação linear, né? Então, a gente tem uma série de perguntas aqui em aberto, né, em trabalhos futuros, como parametrizar esse modelo. Será que a gente pode estender esse modelo que a gente propôs para outros contextos? Será que a gente pode considerar outras classes de caches e etc. Então, como todo programa de pesquisa, a gente abre mais questões do que responde, né? Então, como conclusão, a gente descreveu um sistema, que é um sistema de redes sociais envolvendo timelines. A gente mostrou modelos para entender esse sistema, para extrair características essenciais desse sistema, e mostrou que certas propriedades desses sistemas, como, por exemplo, a falta de diversidade, em alguns casos podem ser creditadas à tentativa de maximizar funções de utilidade dentro de certos contextos nos quais a diversidade ela seja baixa por natureza. Então, nós estamos disponíveis para continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho no Departamento de Ciência e Computação da RJ. De novo, meu nome é Daniel Sadoc, meu e-mail é sadoc@dcc.frj.br, e eu fico à disposição para continuar esse bate-papo com aqueles que tiverem interesse.